Primeiro, quais são as memórias mais importantes que o Roberto falava para mim, revelava, da infância dele. E as memórias mais fortes do Roberto são as memórias da infância com os avós em Vacaria. Aqui também tem amigos de Vacaria, Roberto, né? Familiares de Vacaria. São as brincadeiras dele na fazenda do avô, a cadela perdiz, o noite, o cavalo que ele ganhou do avô. E todas as brincadeiras, os banhos dos açudes, dos rios e tantas outras. Essas memórias aparecem na poesia dele. E há outras, as memórias da amizade, do companheirismo, das brincadeiras, das festas, desde a adolescência até a juventude, com os primos dele, de Vacaria, que já estavam radicados em Porto Alegre, e que constituem a base das memórias dele também. Então, os avós e os amigos, né? E Vacaria, eu sempre destaco assim que o Roberto, a paixão dele e a viagem dele era por 3 lugares. Vacaria, bom, Porto Alegre ele viveu, veio para cá com 8 anos e era a cidade amada dele. Amava Porto Alegre. Os bares, os parques, enfim. E Torres, o mar de Torres, as praias de Torres, os morros de Torres. Era a viagem mais interessante do Roberto, para Torres e Vacaria. Ele ia até outros lugares, mas a preferência dele era essa. Vou ser mais rápida, tá, Clô? Depois eu vou abordar 2 questões da escolaridade e formação profissional do Roberto, para dizer que foi da formação do Roberto que veio a paixão pela literatura e pela poesia. A maioria das pessoas pode não saber, o Roberto era bacharel em economia, especialização em economia pela URGS, bacharel pela PUC, e a profissão dele era de economista na FE. Aqui tem alguns amigos queridos dele da FE. E a outra formação, que ele não concluiu só as provas finais, foi no curso de letras na URGS. Então eu digo que essa vida acadêmica do Roberto, no curso e na academia da URGS, firmaram e deram a base intelectual dele para a literatura, para a paixão à literatura e para a poesia. Depois eu busco uma outra característica do Roberto que eu acho que era bem marcante, foi marcante para mim, a sua afetividade. Onde estava, de onde o Roberto tirou aquela base afetiva? Digo da família dele, em especial os avós, depois uma outra família especial, importante, de grande participação, que é o Getúlio e a Marisa, seus filhos. Eu vi que a Bela está aqui, que é uma das sobrinhas do Roberto, prima, que foi da grande convivência afetiva do Roberto. E todos os amigos que ao longo do tempo ele construiu e manteve suas amizades. Diz uma amiga dele, a Áurea, que também eu vi entrar, que o Roberto era bom de fazer amigo e de cultivar amigos. Depois eu já vou saltar para um outro quesito da biografia do Roberto, que também é bem destacada: as mulheres. O Roberto teve grande inspiração na vida com as mulheres. Ele dizia assim: só tive mulheres especiais e fortes. E essa é a história do Roberto. Ele teve uma poesia, 2, 3 para as mulheres. Eu acho que esse é um dado que os amigos e das amigas vão concordar comigo. E aí eu vou dizer, quando então eu entro na vida do Roberto, eu conheci o Roberto em 1987, acredite, trabalhando na casa num feriado de 1º de maio, trabalhando num projeto da minha instituição, recuperando uma tarefa lá, e aí conheci o Roberto. Fomos nos encontrar 5 anos depois, em 92. E a partir daí, nós vivemos por 24 anos, entre idas e vindas, né? Nós vivemos o que eu chamo de uma vida bonita. O Roberto trouxe para a minha vida uma alegria, uma leveza, uma contribuição intelectual, uma contribuição afetiva, não só para mim, como para a minha família. Eu digo até que eu fiquei mais bonita na vida com o Roberto.
mais. Uma outra questão que eu destaco para ainda a vida do Roberto foi o seu empenho, a sua luta para ter uma vida boa, uma vida legal. E para isso ele buscou um instrumento que ele usou o tempo todo da sua vida, que foi a psicanálise. Talvez a forma dele enfrentar seus monstrinhos, como todos nós temos, né? E se aguentar nas pernas e ser melhor, ser mais feliz. Por último, no quesito do poeta, eu falo que o que a gente ficou de firme, por isso estamos aqui hoje, foi a sua poesia. Essa foi, talvez, a atividade, a razão que mais mobilizou o Roberto durante toda a sua vida. Interessante isso, porque muitas pessoas, amigas e até da família, muito próximas, não sabiam que o Roberto escrevia poesia e se surpreenderam quando eu disse que estava organizando um livro de poesias do Roberto. Não tem poesias. Não, o Roberto escrevia poesias, mas ele não publicava, não dizia. Interessante, não é? E isso se revela também porque ele não publicou. Eu pergunto assim, por que não publicou? Eu lembro que nós tivemos uma conversa ainda antes, logo depois que ele se aposentou, que ele disse que estava chateado por aposentar, sinceramente, qual é a razão dele ali naquela vida, né? Ele disse, se as poesias vão fazer livro, vamos publicar o livro de poesias, vamos levar para a Feira do Livro. E penso que sim, por essa razão ou não, depois que se aposentou, o Roberto se envolveu bastante na organização e até produção de poesias. Eu achei nos seus registros que me interessava saber desde quando que o Roberto escreve. Eu verifiquei que o Roberto escreve desde 1965, tem poesia datada de 65, e escreveu até 2017. Ele partiu em 19. Então foi essa força que moveu o Roberto. E foi essa força que me impôs organizar o livro e ir atrás de publicar o livro. Por quê? Não só como tributo do meu amor, já disse, mas porque a arte. E a arte, eu entendi que ela só é quando ela é partilhada, democratizada, quando as pessoas têm acesso, ela está na rua. Se não, ela é um bem privado, quando ela é levada a público. Né? E ela é levada para iluminar, para alimentar, para aquecer a alma e o espírito das pessoas. Se o Roberto chegar com a poesia dele para alegrar 1, 2, 3, 4 mil, sei lá, pessoas, ele levou a sua força de imortalidade com a arte. Tá? Chegando agora, voltou em cima? 2 minutos. 2 minutos. Então, da organização, eu fiz 2 coisas para a organização. Depois de ter coragem para enfrentar a letrinha dele e entrar no computador dele e ver a sua produção. Eu fiz 2 grandes arquivos, um com a produção que já estava digitada, e eu chamei que essa era a produção prioritária dele, a seleção dele, e depois as pastas, as folhas, os cadernos, que tinham uma série de poesias manuscritas. Dessas 2 trabalhei, cheguei à obra completa. E depois fiz a tarefa mais pesada que a Clô me pediu. Me pediu não, exigiu para fazer o livro, que eu tinha que fazer uma seleção. Eu não ia publicar tudo, não era possível. Selecione. Disse, como assim? Seleciona, você tem autoridade. Eu sim tenho mesmo. Eu domino as poesias do Roberto. Eu conheci, eu sistematizei, virei, tentei entender a letra. Ali Pretos tem um revisor com um rigor terrível. Pois ele me conseguiu 4 erros terríveis meus de tradução da letrinha do Roberto. Por quê? Porque nós pusemos ilustrações e manuscrito dos poemas do Roberto. Olha que cara legal. Ele viu 2 erros. E foram esses erros que me fez ver poema por poema e chamar a Dalma, que está aqui, a minha cunhada, para ela checar comigo, letra por letra, porque eu não confiei mais na minha tradução. E foi de um rigor e foi necessário, e eu fiquei com confiança. Então, é isso. A organização, o livro está aqui, e me alegra vocês estarem aqui, e vamos levar a arte para o mundo.
Eu não disse uma coisa importante, eu disse assim que estava na mesa, a Flor apresentou, mas tem outras pessoas, além dos cantores importantes, a Tânia Moura, que fez o desenho da capa, que eu gosto muito. Tá? Fechou, né? Sim. Obrigado, Doxa. Boa tarde a todas e todos. Uma alegria encontrar pessoalmente a Doxa, rever amigos, como o meu querido Flávio, que aqui está, Carlos Rodrigues, Estela, querida, Cepera. E eu fiquei muito feliz quando a minha querida amiga, Clô Barcelos, me chamou, me apelou, convidando para participar da obra de um personagem que eu não conhecia. Não sei se não conhecia, porque a cidade, as memórias, às vezes a gente transita, trafega, foi por vielas, viu alamedas e parques, e nem sempre está tudo na fronte. Não sei se não conhecia o Roberto Marco Antônio. Mas, com o convite da Clô, eu tive a chance de entrar nesse território. Claro, a Clô fez um sinal aqui para me lembrar que ela me convidou a pedido do Doxa, e evidentemente fiquei muito lisonjeado por alguém lembrar de mim, não ser a minha mãe para me xingar. Fiquei muito feliz. É que eu sou fã, leio muito. E também, ademais, Continua. posso, professor, sou obrigado a falar sem microfone. Ademais, tenho pela arte da Clô uma profunda admiração. Ela não faz apenas livros, ela faz arte do livro, edições com cuidado poético, com uma sensibilidade que nos faz, enfim, fluir a própria edição como parte da arte que a gente tem em mãos. E, evidentemente, se a minha amiga é muito querida, tudo que ela me pedir, ela já sabe que eu vou com prazer seguir. Reservei, então, algum tempo para emergir, para entrar nessa poética. Logo encontro ali o texto do meu querido Flávio Oliveira, os artistas mais notáveis pela inteligência e pela qualidade da obra, também amigo do Roberto Marco Antônio, que escreveu uma apresentação muito linda de obras musicais que logo ouviremos. E, me adentrando no território da poesia, reservei assim, um tempo para ler continuadamente, sem interrupção de nenhum outro evento estético. É uma contemplação poética. E ali eu descobri aquilo que a poesia pode nos entregar, que é um território de imaginação com densa personalidade de autor, de um homem culto, de um homem que conhece a história da América, da cidade, da literatura, dos acervos com que convivemos, de símbolos, e da alma humana. Da alma humana que eu assumo. É o Força e Luz. Está gravando? Sim, pode Então continuar. espero. Não está gravando, espero. É o Força e Luz, gente. Eu sou do tempo da CE e, desculpa o anfitrião, eu preferia a CE, tá sonhando. Bem melhor que essa porcaria do WhatsApp que tem. Mas enfim. Então, a poesia toma um elemento mais cotidiano da nossa existência, que é quase uma sarjeta da linguagem, a língua, as palavras coloquiais, tantas coisas mais que nós podemos sentir, comunicar, avançar por intuição, por química, por símbolo, por afeto. Mas a gente tem que ter algo assim para trocar, para subir no ônibus, para fazer compras, para levar uma vida profissional, que nem sempre é a dos sonhos. E a palavra está ali para isso. O poeta pega esse elemento tão cotidiano, tão bonito e rude ao mesmo tempo, e transforma em algo precioso, que é um pedaço da paisagem afetiva, da imaginação. E a leitura da poesia, tenho certeza que aqui estamos entre leitoras e leitores de poesia, é como, né, meu querido Flávio, nós aprendemos a linguagem da música. Então a gente entra em Mozart, Beethoven, Villa-Lobos, Kestrel, em Flávio Oliveira, a gente logo percebe que está naquele mundo, naquela estética, naquele campo. E assim é a poesia do Roberto Marco Antônio. É uma poesia que a gente entra e logo percebe que está dentro de uma paisagem poética, dentro de um mundo em que as coisas estão cintilando, símbolos estão latentes, mas há um poder criativo que é um poder de um homem culto, de um homem sensível, de um homem de trajetória,
e que tinha esse ofício. Quantos poetas, né, não têm a felicidade de encontrar uma companhia como a Eudóxia? Viva a CE! A privatização. Viva a Jesus! Isso não é esse equipamento. Bom, mas Eudóxia transcendeu a vida e a morte com amor e agremiou essas belas obras que estão aqui agora como parte do nosso mundo. Obrigado, Eudóxia, para a gente poder compartilhar isso. Né? E logo ver algo mais, porque, claro, isso tudo são chances que nós temos de expandir o nosso universo, né? De nos vermos, de vermos o mundo que vivemos, mas também de ampliarmos isso tudo. E logo temos um outro ambiente de sabores, né? Que é a poesia do Roberto Marco Antônio, que eu amei. Então, o que eu tinha a dizer formalmente, eu escrevi na orelha do livro. Eu não vou ler aqui, naturalmente. Mas eu quero ler 3 ou 4 poemas, se a senhora do cronômetro me concede. 2 minutinhos. Tem 2 minutos, então eu vou ler 2 3 poemas. ou 4 minutinhos? Já concedi, viu? A gente elogia o algoz e troca a lâmina por nuvem. Eu vou ler, sei que depois será cantada, é uma melhor forma da poesia. Poesia é música, não? Mas eu quero ler canções assim, para a gente entrar um pouco nesse universo. Tá? Queria ter tempo para decorar, mas enfim. A primeira é muito trágica. E nós vivemos uma era trágica desde o Paleolítico, mas muito gravemente nos últimos tempos. E agora a gente olha um pouco para a tragédia como quem superou uma era de trevas, né? Somos todas as pessoas de bom senso, todas as pessoas decentes, com um sentimento de revitalização, de superação. Então a gente olha para o trágico, um pouco menos vitimados por ele. Mas aqui tem uma tragédia da América, que é uma coisa muito importante. E o poema, na página 31, chama assim: Canção para os que partiram. Fiquei aqui, preso à conta da luz. Há alguns livros, a mim mesmo. Meus melhores irmãos partiram quando não restava esperança. Foram lançar sementes à terra, foram semear a terra. Tarefa que exigiu de todos toda a energia que tinham e arrancou de muitos a vida preciosa que tinham. América, em que madrasta te tornaste, mordendo com correntes a carne dos teus filhos mais generosos. Pois é pecado, então, sentir a fome dos seus irmãos, inadiável como a própria? É pecado, então, limar correntes, minerar a igualdade humana e um quinhão para alimentar os filhos? Terrível é teu festim, hoje, em que se trincham corpos humanos. Música macabra esta, que cantam as viúvas, que vinho assustador no cálice coagulado. América, vejo-te enclausurada a dar corda no relógio do passado. Noiva estás da morte, a cabeça coberta com um arremedo de flores, o véu caindo-te pelo cangote seco em teias de areia. Serves teu pretendente, Fernando Cortés, ou um seu igual, que vem batendo os ossos da caveira dentro da velha armadura. Ele sobe as escadas, entra no teu quarto, deita no teu leito e ordena que o acordes nessa madrugada de chumbo, para que possa perseguir teu coração onde ele bate, secar teu sangue onde ele corre, quebrar teus dentes onde ris. Meus irmãos, os mais belos, se dispuseram e se dispõem, mas é um tempo de dedos decepados, de línguas pregadas, de olhos vazados. Não tem como não pensarmos nos nossos irmãos que tomaram a violência das ditaduras da América, né? Chile, Victor Jara, no Estádio Nacional, aquela loucura toda, né? E que
sabe, não é? Passado distante. Passado distante é esse, onde eu ganho o pão lá na Grécia. Passado próximo são as veias da América. Leia um segundo poema. A página 34, um dos mais belos e bem icônico, porque tem como título uma obra máxima do acervo do nosso Marx. Então, se você senta aqui, podemos ir ali, reconectar palavra e imagem. A Dama de Preto. A Dama de Preto tem a pele branca, e não posso esquecer a pele branca. Ou será morena? A Dama de Preto tem o cabelo preto, pedaço de noite em pleno santo dia. A Dama de Preto toma banho de sais, fecha a casa e vai deitar sozinha. Há um pássaro batendo as asas contra as vidraças da casa da Dama de Preto. Há um leão subindo e descendo a rua onde ela mora. A lua verte lágrimas de luar, com inveja de sua plácida inquietude. O vento arranca as árvores pelas raízes para assustá-la. O chefe de polícia coordena a tortura por causa da Dama de Preto. Mas o preso resiste. Cospe na cara dos algozes pelo mesmo sagrado motivo. Bem curtos. Depois isso me persegue lá no comentário. Desejo, porque toda poesia é erótica e o bom mundo deve ser erótico também. Desejo, quero sentir teu rosto acre, quero fazer-te de prazer, contorcer, como um bicho, um gato, uma cobra ferida. Quero enfiar a garra afiada do meu amor no fundo, lá no fundo das tuas aspirações de amplitude. Quero pôr-me em ti, amplo feito um aguaceiro de verão, sobre o mato, sobre a areia, sobre as águas inquietas do teu rio. Eu te quero, pedaço que sou do grito ancestral da espécie, que ao teu cheiro desperta, ávido. Esquecimento. Na gaveta escura, trancarás a chave, o brilho afiado das lembranças. Nossos nomes estarão banidos e vigiarás para não ouvir o som fantasmagórico dos nossos passos, caminhando juntos, pela alameda que o toque de nossas mãos fez brotar, alta, verde, perfumada. Sem poder evitar, levarei teu nome até o meu fim, até estar deitado junto às raízes dos ciprestes, bem abaixo do canto dos pássaros. Um áudio do Cuidado. O que me foi solicitado falar foi sobre a música, né? Como concebi a música ou como fiz a música a partir dos poemas do Roberto. O que eu penso sobre a poesia do Roberto está no prefácio, então eu não tenho o que falar. E a partir de amanhã estará no meu blog também o ensaio completo que eu fiz sobre a poesia do Roberto. E eu o conheci um pouco antes de nos encontrarmos na Faculdade de Filosofia, no início dos anos 60. E desde lá, então, convivemos. Então, o que eu posso dizer, a primeira coisa que eu posso dizer é que as canções, essas três canções fazem parte de um ciclo que chama-se Canções de Emergência. Emergência no sentido duplo do que emerge e também daquilo que é urgente. Comecei a escrever essas canções por volta de 1980, 1981. E eu entendo a música, tanto como arte, como linguagem, como algo aquilo que não é possível ser expresso pela fala, quer dizer, o inefável, né? Ou aquilo que não se pode dizer, em palavras, o indizível. Então, ela trata
ela mesma, como arte e como linguagem, tem uma outra maneira de ser. Penso que quando a composição musical envolve textos verbais, seja poesia ou prosa, nos vários gêneros correntes, tais como canções, oratórios, missas, óperas, etc., o compositor terá que fazer escolhas de como interagir musicalmente com esses textos. E cada um, né? No caso das minhas composições, das canções de emergência, o que eu trabalho no sentido assim de que a música dialogue com o texto poético. Ora ela dialoga, ora ela comenta, ora ela contradiz, ora ela reforça ou destaca alguma coisa, mas ela nunca ornamenta. Então, ela é sempre alguma coisa assim de dialogar com quem a está escutando. Bom, quem nem escuta música não gosta de ficar ouvindo alguém falar sobre isso. Isso eu aprendi nos muitos recitais que fiz. E também assistindo outros. Né? E eu achei muito bom e muito incrível que o Marshall tenha lido justamente uma das canções que vocês vão escutar, que é Os que Partiram. A versão que eu tenho, que é a versão da época, ela é um pouquinho diferente da do livro, com alguns detalhes, assim, né? Como, por exemplo, meus irmãos mais belos se dispuseram e ainda se dispõem, mas é um tempo de dedos decepados, de línguas brigadas, de olhos vazados. No início também, fiquei aqui e ali, preso à ponta da luz, a alguns livros e a mim mesmo. Bom, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas como eu tenho uma memória. O músico tem que ter uma memória um tanto quanto que todo mundo diz, mas que memória. Mas não é, que tocar, por exemplo, a Op. 111, ou a Op. 110 de Beethoven, ou a Haber Clavier, a Op. 106, são 45 minutos, quer dizer, tem que ter memória. Eu gostei muito também do Marshall ter lido os poemas, porque eu tinha pensado em dizê-los antes de cada música. Mas eu não vou fazer isso. Embora a terceira canção, quer dizer, por que me interessei? Aos que partiram, fica óbvio que nós estávamos vivendo, sim. Eles tinham partido. E eu posso até citar os nomes dos que foram e não voltaram e outros que foram e voltaram, que eram os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos professores. Nós vivíamos aquela contingência. Mas tem uma outra poesia que é incrível, que é Mistérios, e que eu roubei dele. Essa poesia. Eu digo roubei porque eu encontrei na gaveta, li e fiquei perplexo, e aí ele me disse que estava relacionado com uma perda. Eu não vou ficar contando a história toda dessa, mas é uma poesia que ela evoca o universo poético que fez parte da vida do Roberto, que era a obra do Edgar Allan Poe. Ele diz, por muito tempo andei sem poder responder ao bom dia com alegria, ou sentir o beijo, sentir o perfume e as cores das flores e o beijo do vento na pele. Por muito tempo, desde que desceste misteriosamente, deixando sem guia a seiva de teus dias. Morte, né? Mas um dia abri meus olhos e ouvi antigos ruídos e sons da minha casa e soube que estava sendo posta água nos vasos e a mesa com toalha branca era posta. Esse retorno à realidade, né? Saindo dessa... E aí ele diz assim, e percebi que uma lufada de vento te trouxera misteriosamente como um pássaro pousado na linha da janela. Isso aqui é um corvo, um pouco, que ele gostava muito, a gente até discutia as traduções do corvo. E a perda de Annabel Lee, que é a perda da pessoa em questão. Aí ele abriu a porta do guarda-roupa e eu vi as fotos de, meu Deus, mas eu não sabia. Então, o universo poético do Eliot era muito presente também. Ele sabia, temos que saber inventar um outro, etc. Eu não vou ficar tomando tempo, mas eu quero que saibam, sim,
que a minha relação com a poesia dele, o meu interesse nas 3 canções foi essa que o Marshall leu, que é incrível, né? Essa que eu acabei de mostrar, que é a última, e também uma que o Carlos canta, e que nós apresentamos já em diversos recitais aqui, fora daqui, em festivais, etc., que é uma homenagem ao Che Guevara. Agora, o que me interessou? Me interessou que ele diz ao homem Che. Então, eu não vou recitar a poesia, tá? Porque a dicção, o Carlos, nas minhas canções, a dicção é muito importante. Então, se entende tudo que os cantores cantam. E ele se refere a esse ser frágil que sofria de asma. Tá, acabou. Tá. Então, que tinha medo, que sofria de asma, que era médico, etc. É uma coisa. E nós vamos começar com essa canção, até porque o Carlos tem que ir para o Teatro São Pedro, que ele é o regissor da flauta mágica, depois podia convidar o povo aí para, né? Então, as músicas vão ser apresentadas sem interrupção, tá? O Carlos canta novamente, a Raquel canta Os Que Partiram, e em seguida Mistérios. Obrigado. Mas lá tem uma. Tu não vai? Todas, eu gostaria de pedir primeiramente desculpas que vou ter que cantar e me retirar imediatamente, porque eu estou no meio do ensaio que está acontecendo do Teatro São Pedro, da ópera Flauta Mágica, espetáculo do qual eu sou diretor cênico e artístico, e também fiz a orquestração reduzida, até com alguns elementos diferentes, coloridos, muito diferentes musicais, então eu preciso estar lá no ensaio, então peço desculpas que encerrarei aqui. Aproveito para convidá-los. No domingo, nós temos o primeiro espetáculo às 18 horas e a segunda apresentação na terça-feira às 20 horas. Estão todos convidados. Não cabe 2 aí. Pela última vez correste, pela última vez correste, correste para os braços verdes, correste para os rios longos, correste para os longos braços, para os braços verdes dos rios, para o profundo acolhedor dos pais, da tua amada América Latina, que te escondeu em vão. Pela última vez sentiste o impulso do destino, fluxo do tempo que virá a se contrapor.
Gente, quanta emoção nessa feira do livro, meu Deus do céu, parabéns a todos nessa apresentação espetacular. Queremos dizer que temos 10 minutinhos ainda para a palavra do público. Alguém que queira dizer alguma coisa? Eu posso sugerir? Claro. Eu vou cobrar roda de conversa, então. Se é uma roda de conversa, então a palavra é com eles mesmo. Eu só quis lembrar a roda de conversa, cobrar a roda de conversa. Essa roda de conversa é muito importante. Nós temos 10 minutos e não vão ser muitas pessoas, mas a gente faz questão, a Chute. Melhorou? Como vai você? O Achute fez umas fotos muito bacanas que estão no livro. Eu vou aproveitar, enquanto vocês não se manifestam, têm coragem, e dizer que essas músicas maravilhosas estão no livro, no QR Code, na orelha do livro, e vocês podem acessar, estão no nosso site, e vocês podem ouvi-las várias vezes. Então, por favor. É uma gravação de 2002 de um CD, e é com a soprano Carla Mafioletti e o Carlos Rodrigues e o piano também. É importante dizer que não é essa gravação, é uma gravação. Eu vou só entregar o microfone, que agora ele conversa. Claro, está cobrando. Sempre fica menor tempo para o público. Eu vou pedir licença, porque eu estou com o Carlos na empreitada da flauta mágica, então já reforçando o convite dele, né? No domingo e na terça-feira. Flauta mágica. Da flauta mágica. A palavra, então, por favor, vocês fiquem à vontade, tá? Para dizer coisas. Não havendo candidatos, a gente precisa... Eles terem coragem. Posso falar enquanto eles se encorajam? A minha amiga de Goiânia, a Maria José. Maria José, por Vem de favor. Goiânia. Amiga do Roberto. Pouco, porque eu já estou afônica. Acho que é emoção. Entendeu? Eu vim para homenagear Eudóxia e Roberto, que são meus amigos há muitos anos. Então, estou muito emocionada e muito satisfeita por estar aqui, por ser convidada pela minha. Agora você pode fazer um encerramento. Mas eu vou, então, usar a palavra de novo. A gente sempre discute que a parte da participação sempre fica menor, né? De novo, ela fica menor, 10 minutos. Eu tinha na minha fala, eu vou usar esse tempo um pouquinho para agradecer mais algumas pessoas que eu não tenho registrado na página de agradecimentos. E uma outra observação antes dos agradecimentos, o Gabriel, meu sobrinho que é arquiteto, ele me disse uma coisa que eu achei muito importante desse livro, quando eu estava bem agoniada, pensando e organizando esse evento. Ele disse: tia, esse teu livro está dentro de um conceito da arquitetura, o conceito de acupuntura. Se Gabriel, me desculpa, não sei nada de arquitetura, mas nunca pensei que a acupuntura estivesse na arquitetura. Pois está. Significa quando há uma intervenção numa área grande, que envolve construções, que envolve paisagismos, arruamentos, envolve diferentes pessoas, diferentes áreas, diferentes tecnologias, para que aquela coisa se modifique. E esse teu livro é assim. Tu tem a Clô, tu tem o Flávio, tu tem os músicos, tu tem os professores da universidade. E seu livro não é feito por você, não é, tia? É feito por um conjunto
por intervenções das mais diferentes que vão construindo o livro. E eu achei esse conceito muito, muito importante. Porque aqui estão as pessoas que todas descobriram poemas que estavam nas suas casas, informações, busca da história do Roberto, inúmeras participações. E assim saiu o livro. O Axute, que é o Luiz Eduardo Axute, disse certo? Que eu sempre chamei Axute. Foi muito incrível a participação do Axute no livro. O Axute é amigo do Roberto e do Flávio há anos. E a Clô pede uma foto, olha a Clô, que estivesse o Flávio e o Roberto. Se tem churrascada, cervejada, sei lá, mas não é para pôr no livro, né? E onde é que eu vou tirar a foto se eu não tenho uma foto assim? Aquela noite fiquei pensando, não é possível. No outro dia entrei no gabinete do Roberto, tirei um pacote, tinha um quadro do Roberto, que estava no gabinete dele, por razões estava empacotado, que é uma foto na casa do Axute, em 1997, num jantar. O Axute, fotógrafo, de grande. Quando visitar minha filha, tinha nascido, está com 25 anos hoje. A minha também, tá ali. Então, as filhinhas, eu tenho outra foto, além dessa, que é feita para o livro em 1997, pelo Axute, para esse livro. O professor está mostrando que é maravilhosa a foto. Foi feita para o livro essa foto, certo? Especialmente para o livro, porque é uma pose para livro, né? A capa do livro é outra mãozinha que entrou nesse conceito de acupuntura, que é da Tânia Moura, posso encostar? Que é uma gaiola, que é o título do livro. O título do livro não foi dado por nós, foi dado pelo Roberto, como a foto, o Axute, que foi de 97, para 2022, estamos? Assim? Que foi feito em 97. A foto é perfeita. E a capa, perdida no título de capa, no título do livro, pedi para um amigo querido, que eu não estou enxergando, o Guilherme Xavier. Guilherme, querido. E pedi, Guilherme, tu que é bom de título, pensa um título. E Guilherme disse, não sou bom de título. Passou um tempo e ele me disse, eu gosto de ler um poema. E daí pode sair um título. O menino e a gaiola, o homem e a gaiola, aí sai um título. Eu fui lá e peguei um verso, porque eu tinha um que não era essas coisas como proposta, que era Sonhos e Luzes. Muito, né? Quando apareceu o menino, a gaiola e o pássaro, que é uma frase, um verso do poema Perplexidade Reposta. Quem explicou Reposta foi a minha cunhada, Dalva. Existe a palavra, Dalvinha, eu estou lendo errado. Me explicou toda a história do jogo, não sei o quê. Então o título é do Roberto, não é nosso. Nós só arranjamos, não é, Clô? Não é, professor? Arranjamos assim, arrumamos, né? Mas, e é tanta de frente, é uma coisinha importante dele. E acabou o nosso tempo. E a democracia foi assim, vocês viram, né? A participação do povo. Eu vou dizer, o povo também tem responsabilidade. Mas maravilhoso, tá? Closinha. Uma salva de palmas, por favor. Você está reconhecendo várias pessoas assim, que são ex-alunos, etc. Eu quero me furtar, eu não posso me furtar de fazer essa saudação, porque eu fico emocionado. Então, assim, ó, azar do tempo. Mas está aí a Silvana Beduschi, tá? O Delo Santos, tá? O Ernesto Souza, tá? O Binho, a Carla Quadros, o grande músico, grande compositor, grande violonista, Tomé Arco, que está presente aqui, que é uma honra. Então é isso, senão eu vou ficar uma poça no chão.
Teatro também está no livro nosso, né? Bando de Brincantes. É, nosso livro infantil, com gravação de CD maravilhoso. A Libretos não cai longe do pé, né? Então tá, gente, vamos pra praça, vamos abraçar a Eudóxia lá, vamos chorar junto. Boa